Olá pessoal, bem-vindos ao canal Sem Perfil. O pessoal me pede esclarecimentos sobre o Pombo de Ouro 2018 e o prêmio estava se encaminhando. Eu fiz 2 vídeos há um ano atrás, já com argumentos que naquela época teriam ficado para trás do ano de 2017, que não concorreram ao prêmio daquele ano. Ocorre que eu fui lançando os argumentos durante o ano, fiz até o vídeo 9 de lançamento de argumentos e eu depois não pude fazer a live em dezembro, a live de decisão, porque eu fui, como eu disse, convocado para fazer um estudo e apresentar a parlamentares sobre o tempo de serviço dos militares de São Paulo e o impacto para a reforma previdenciária. Eu disse tudo isso, eu expliquei aqui neste meu vídeo, esclarecimento aos inscritos. Bom, a pedido de alguns inscritos, eu publiquei um longo comentário aqui neste vídeo, mas mesmo assim me pediram para fazer em vídeo. Eu dividi e fiz uma série, na verdade serão 5 vídeos, eu já fiz esses 3 aí. E, por exemplo, existe muita desinformação sobre esse assunto. Se você digitar no Google filhas solteiras justiça, você vai descobrir que existe uma série enorme de filhas solteiras que recebem benefícios dos seus falecidos pais. E você olha aqui Tribunal Superior do Trabalho, filhas pensionistas do Tribunal Superior do Trabalho, do Servidor Público Civil, você tem aqui de servidores federais, filhas solteiras do Congresso, de procuradores da Justiça, filhas solteiras de servidores. E você entre aí nos links e veja o quantas pessoas têm direito a esse tipo de benefício, mas só falam destas filhas solteiras aqui, deste link aqui específico que apareceu aqui, das filhas dos militares. Só falam deste, vocês só ouviram falar dos militares, vocês não ouvem falar da realidade que todo funcionário público federal tinha esse direito e que a maioria dos estados não estendeu esse direito para as filhas dos seus servidores públicos, mas só falam dos militares. Então, é desinformação isto, tanto quanto as teorias de conspiração. Por isso que eu acabei trazendo o assunto aqui para o meu canal. Por isso eu creio que os senhores até deveriam se interessar mais pelo assunto. A gente vê que o número de visualizações é pequeno quando a gente fala de assunto sério e é maior quando se fala de teoria de conspiração, mas como eu falei, é desinformação do mesmo jeito. Hoje eu vou fazer já em continuação aqui a parte 4, lembrando que eu falo apenas dos militares estaduais e ainda de São Paulo. Não trato dos demais estados aqui, tá bom? Bom, rememorando, no vídeo 1 eu mostrei que a maioria dos privilégios que nos atribuem nem sequer existem. Exemplo este daí das filhas dos militares, e outros mais. Na parte 2 eu mostrei que o tempo de serviço nosso aqui em São Paulo é 30 anos e que nós trabalhamos 12 mil horas a mais nestes 30 anos do que os servidores civis do regime geral em 35. E no vídeo 3 eu mostrei que pela lei geral os policiais militares e bombeiros de São Paulo trabalhariam 25 anos e não os 30. Muito menos os 35 do regime geral, pois estariam enquadrados nas categorias que têm direito à aposentadoria especial por tempo de serviço. Agora, na parte 4, vamos ver como é que fica a saúde do policial nesses 30 anos. E é uma tese de mestrado de saúde pública da Unifesp. Lá veremos a rotina dos militares, o EPI dos militares e os desgastes que a atividade causa. Como tudo isso impacta a saúde dele. Eu não vou entrar no mérito destes assuntos, porque quem realmente está interessado deve abrir a tese, que eu vou deixar o link para vocês, e dar uma olhada. Eu vou apenas ir direto aos resultados que são mensuráveis, onde veremos que ao entrar na corporação militar, todo militar estadual de São Paulo está extremamente saudável, porque ele acabou de passar por um rígido exame médico, psicológico e físico, e nós vamos ver o que ocorre depois de 30 anos. Vamos lá analisar. Olha, esta é a tese que eu estou falando, de Paulo Sérgio Merino. Ele tem uma outra tese em 2005, esta é de 2010, é uma dissertação de mestrado, e vocês podem observar aqui
tudo que ele trata, são 121 páginas. Eu vou especificamente para a tabela 29, que é a que me interessa, tá bom? Olha, vamos ver aqui a tabela 29. Vou até aumentar um pouco aqui. A taxa de mortalidade específica por idade, por 100 mil pessoas em homens, e aí homens porque o público feminino da Polícia Militar ainda é muito pequeno, então o estudo foi feito apenas com a população masculina da Polícia Militar, incluído aí o Corpo de Bombeiros de São Paulo, e a população masculina civil do Estado. Então, aqui, se você observar, olha, nas taxas de mortalidade natural, nós não estamos falando de mortalidade feita por tragédias, por assassinatos, nós estamos vendo causas naturais. Então você observa aqui que quando o policial militar de São Paulo entra, olha aqui, nas faixas de 20 a 24 anos, não existe morte natural deles aqui. Lembrando que eu trato aqui de soldados e praça geral, mas soldados mais especificamente no estudo do Merino, porque representam a esmagadora maioria do nosso efetivo. Então você veja aqui que o nosso soldado, ele tem uma taxa nula, não existe estatística de morte de 20 a 24 anos. Quando você vai ver aqui na população masculina, você vê que existem números baixos, mas eles existem. Porque existem pessoas que já têm problemas de saúde nesta faixa etária de 20 a 24 anos, mas ele não passa, eu digo ele porque o estudo é masculino, nos exames de seleção para ser militar do Estado. Então, quando você vai observando como acontece aí, esta população que entra extremamente sadia em relação à população masculina geral, o Merino estipulou por uma conclusão dele que cerca de 40 vezes mais saudável que a população masculina do Estado, e você vê que à medida que o tempo passa, isto vai equilibrando, e quando chega aqui na faixa de 45 a 49 anos, você já observa índice de mortes, por exemplo, por doenças do aparelho circulatório, 3 vezes e alguma coisa vezes maior do que a população masculina. Então o índice que era muito menor, quando chega nessa faixa, você já observa aqui para doenças do aparelho circulatório, 3 vezes e pouco a mais de mortes de soldados nossos em relação à população civil masculina. Você vê aqui o dobro praticamente por neoplasias. Você vê aqui, olha, isso na faixa de 45 a 49 anos, quando o cara está com cerca de 25 anos de trabalho policial. Aqui no caso de doenças do aparelho digestivo, já dá quase 6 vezes e meia a mais, vocês estão vendo? Doenças infecciosas e parasitárias, 3 vezes a mais. Isso na faixa de 45 a 49 anos. Nós temos aqui 7,5 vezes a mais, aproximadamente, em transtornos mentais e comportamentais. Sugiro, inclusive, que leiam os assuntos da tese sobre a síndrome pós-traumática, que são assuntos interessantíssimos e explicam esses números, e em doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, cerca de 3 vezes a mais. Então, este quadro resume de maneira muito clara o quanto o soldado da Polícia Militar, que é a maioria do nosso efetivo, ele tem a saúde deteriorada pelas características do trabalho. Isso está explanado aqui em todas essas páginas, em 121 páginas de estudo científico, que eu vou deixar o link para vocês aí, para quem desejar verificar. Só que os números são oficiais, né? E não tem como esconder. Não é uma pesquisa de tendência, não. São números específicos, obtidos na medida em que as pessoas falecem. Então você vai lá no atestado de óbito e constata que ele faleceu e qual a razão, e quando você compara os números da Polícia Militar de São Paulo, aí incluído o bombeiro, você vê que aquele cara que entrou extremamente saudável, ele em 25 anos, ele tem a saúde totalmente deteriorada, apresentando índices por morte natural, que variam de 3 a 7,5 vezes maior para cada tipo de patologia estudada. Isto não é por acaso, isto é por causa do tanto que a atividade estressa e destrói toda a saúde do militar de São Paulo. Eu vou encerrar por aqui, para que o vídeo não fique grande. No vídeo 5, nós vamos tratar de um assunto, nós vamos mostrar
uma outra quantificação ainda pior, né, que é sobre o assunto da expectativa de vida. A tese está disponível, o link está na descrição. Eu espero ter clareado este assunto, né, mais um pouco aí desta situação sobre o privilégio que o militar de São Paulo tem, que é ter a saúde destruída pelas características do seu serviço. Assim como outras categorias como os mineradores, os mergulhadores profissionais, etc. Tá bem? Então eu volto a falar. Em breve eu tratarei sobre o assunto expectativa de vida para a gente encerrar essa série de vídeos. Tá bom, pessoal? Então aguardem os próximos conteúdos do canal Sem Perfil.